você, que lindo tem sido o que Deus tem construído em nós, hein? Quem não veio aqui, irmão, nenhum desses dias aí? Levanta a mão aí. Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava que você não veio? Irmão, são 2 dias, né? Deixa eu só falar uma coisa com você aqui. O ano que vem, a virada é numa quinta-feira, eu acho. É isso? 2021, dia 31 é numa quinta, né? Então nós vamos fazer a primícia a virada dia 31, primícia dia 1º, na sexta, à noite, 2 e 3, o dia todo, sábado e domingo, o dia todo. Amém? Mas pastor, está longe ainda então, irmão. Estou longe porque você está recebendo convite antecipado. Aí não vai poder nenhum outro convite entrar no lugar e você fala assim, pastor, já estava primeiro. Duvido que você recebeu um convite. E eu te peguei hoje. Amém? Por quê, querido? Porque agora você já não é mais ignorante. Se você não participar, você vai ser negligente. Então, nós vamos fazer a virada dia 31, normal, o da virada. Dia 1º, 2 e 3 e as primícias. E primícia, irmãos, ela é um destravamento no espírito. Amém? Porque você está primiciando os seus primeiros dias do ano ao Senhor. Primiciando. E primícia deve ser o princípio de tudo. Quando você acorda, qual é a sua primícia? O Alexandre falou que hoje de manhã é legal. O Senhor falou com ele que ele acordava, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava o Instagram para ver, pegava o Insta lá para ver como é que estava. Pegava o Face. Aí o Senhor falou com ele, eu quero primícia. Quero primícia de você. Então quando a gente entende uma primícia, e a palavra nos ensina que se a primícia é santa, a massa toda é. Imagine só, se nós tirarmos aqui alguns dias santos, imagine como que é o resto do ano. Alguns dias santificando, imagine como que é o resto do seu ano. Por isso que, irmãos, por falar de primícia, obrigado, André. Eu tenho aprendido muito com o Senhor com relação à primícia, irmãos. Aprendido muito. Uma das maiores coisas que Deus faz conosco quando Ele nos transiciona para o reino é nos tirar da raiz do egoísmo. Isso é claro. 2019 tem sido um ano assim, para muitos aqui dessa casa, foi um ano de muita perda. E a gente fala dando risada. Porque a gente entende que é o Senhor que nos conduziu a este lugar, né? Para nós vivermos na dependência dele total. Mas aqui os irmãos, eles primiciam muito, assim. Tem alguns irmãos que têm coração voltado à primícia mesmo. E desde quando eu aprendi o princípio da primícia, sempre primiciei. Porque a primícia, irmão, ela destrava coisas poderosas. Amém? As crianças vão subir. Não? Pode subir com elas então. Amém? Que aí elas não ficam agitadas. O que é isso? É isso aí. E a premissa é destravadora, irmãos. É destravadora. Eu tenho um testemunho aí, eu estou contando todos os dias. Mas eu vou contar de novo, porque você não vê, eu vou contar para você saber. Amém? E o que acontece? Nesse ano de 2019, nós fizemos um trabalho. Nós temos uma empresa aí que capta recursos para o reino, e nós fizemos um trabalho, e eu coloquei no meu coração que todo aquele trabalho
E era um trabalho grande, mano, não era um trabalho pequeno. Todo o lucro daquele trabalho ia ser revertido para o FAP, que era o Fundo Apostólico de Bolsas. E o dinheiro daquele trabalho dava para mim resolver bastante coisa da minha vida. O que deu ali dava para resolver muita coisa das necessidades que eu tinha. Mas nós colocamos lá. E aí nós investimos na educação. Fazia mais de 4 anos que eu tinha formado, 4 anos e meio que eu tinha formado, e a faculdade não liberava o diploma. Estava com problema, com zebra e não saía. Eu lancei lá para a primícia, logo em seguida o diploma foi liberado. Eu falei, tá bom, já colhi minha primícia. Né? E passou um tempo, nós conseguimos a escola lá para o Daniel, uma escola que é a 6ª melhor do estado de São Paulo, a 6ª melhor do estado de São Paulo, gratuito. Nós conseguimos através de um telefone, de um telefonema. Todo mundo está tentando lá, todas as vezes, fica na fila anos e anos. Eu dei um telefonema, a mulher mandou essa informação, mandei para ela, mandei uma outra pessoa levar para mim. Depois chamaram lá, que o Xane foi lá, fez a matrícula, deu tudo certo. Só vai sair de lá agora no colegial. Então ele tem a formação agora até o colegial. E aí, chegou no final do ano, nós perdemos o emprego. E aí eu falei, o senhor já estava falando, já fazia um tempo mesmo que ia acontecer isso. Então por que temer? Já estava avisado, né? Aí quando faz a rescisão fica só para acertar as dívidas que tinha no banco do cooperado. Aí eu falei, tá bom, vai pagar as dívidas. Ainda não pagou. Não pagou tudo. Eu falei, amém, Senhor. E aí eu fiquei, Senhor, mas e agora e a Carol? E faz prova daqui, faz prova dali, não dá ainda os concursos de bolsa, não dá certo. E quando a Carol tinha acho que de 2 para 3 anos de idade, ela recebeu uma palavra, teve um pastor que deu uma palavra. Eu estava saindo da igreja e o pastor perguntou, quem que é o pai dessa criança? Eu falei, sou eu, então vem aqui que eu quero falar com você. O pastor, um homem de Deus, sério. Ela falou comigo, com a Cristiane, e colocou a mão sobre a cabeça dela assim, olha, essa aqui, ela é separada por Deus. Não se preocupe com a educação dela, porque o Senhor vai cuidar da educação dela. Do início ao fim. Aí ele falou assim, pode procurar escola boa, porque o Senhor vai manter ela na escola boa do início ao fim. Eu trabalhava, ela era filha única, estava fácil. Né? Pagamos a escola até o 9º ano. Chegou agora na hora que mais precisa. Aí por ela ter estudado em escola particular durante esses 9 anos, nenhum concurso de bolsa. Aí você ia tentar bolsa, né? Algumas escolas que podia tentar, não pode porque estudou em escola particular. Aí veio Adão balançar no nosso coração, né? E na nossa mente, falou assim, aí, tá vendo? Aí eu até falei, nossa, mas se eu soubesse, eu tinha colocado minha filha então na escola pública, porque quem estudou em escola pública tem mais vantagem. E agora não tem. E aí eu questionei o Senhor, eu falei, Senhor, aquela palavra que o Senhor falou para nós quando ela tinha 2 anos de idade, que nós caminhamos nela, colocamos ela na melhor escola, nas melhores escolas, e agora? O que vai acontecer? Aí eu fui dormir, o Senhor me arrebentou e falou assim, cara, você precisa confiar mais. Você precisa viver mais sobre a minha dependência. Aí onde eu estou aqui na casa, o casal me chama, pastor, precisamos falar com o senhor, porque Deus não deixou a gente dormir. Eu falei, tá bom, não dorme, então eu também não estou dormindo. Aí a gente acha, não, pastor, o senhor não está entendendo. O senhor falou para nós que não é para a gente fazer conta. Eu falei, mas como assim não é para fazer conta? Não é para a gente fazer conta. É só para a gente semear na vida da Carol
todo o estudo dela na vida da Carol. E o Senhor mandou a gente fazer isso. E nós estamos semeando na vida da Carol, né? Aí o Senhor falou assim, lembra daquela primícia lá de trás na educação? Você está colhendo. Então tudo que você semeia, não fala só da árvore. A árvore que eu colhi foi o diploma. Depois eu colhi mais um fruto que foi a do Daniel. Agora estou colhendo uma sombra que é a escola para Carol. Eu acho que eu vou colher uma floresta quando nós tivermos a escola para São José dos Campos. Porque primícia se fala disso, irmãos. Não se trata só da sombra para você, se fala, porque tudo que o Senhor nos dá é para abençoar, né? E aí eu me acabei de chorar, né? Porque aí a gente começa a ver que o Senhor, Ele provê, né? Provê. E Ele vela pela palavra dEle. O que Ele falou está falado, irmão. Então todo mundo que é profetizado, quando é Ele que fala, né? Porque eu já atendi muitas pessoas que falam assim, mas Deus falou que eu tenho um plano na minha vida e nunca aconteceu. Não foi Deus. Ou você está muito antecipado, talvez não está na hora. Nós falamos aqui nos dias das primícias aqui que Abraão só foi pai com 100 anos. E era a promessa de Deus para a vida dele. E ele foi pai. E depois ainda quando o menino estava adolescente, Deus pede de volta. E Abraão entendeu que se ele não devolvesse Isaac, ele poderia estar retendo o cordeiro provido. Então aí quando Isaac questiona Abraão fala assim, fica tranquilo, o cordeiro Deus vai preparar, Deus vai prover. E o mais impressionante é a fé de Abraão no pé do monte. O mais impressionante é a fé de Abraão no pé do monte. Quando ele para todo mundo e fala, ninguém vai subir comigo com Isaac não, é só eu e Isaac, porque nós vamos lá, adoraremos e voltaremos. Tudo no plural. Ele não falou assim, vamos lá, adoraremos e voltarei. Ele falou assim, vamos lá, adoraremos e voltaremos. E ele sabia que ele estava levando seu filho para sacrifício. E ele falava, voltaremos. Então ele tinha certeza, aquilo que está em Hebreus 11 lá, que diz que Abraão, pela fé, Abraão tinha certeza que mesmo que seu filho tivesse morto, Deus traria dos mortos. Ele já estava confirmando quando ele falou no começo. Abraão fala assim, subiremos e voltaremos. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Fiquem aí. Então ele entendeu que se ele não retesse Isaac, ele teria o cordeiro provido. E foi o que aconteceu. Só que o negócio da hein? O cordeiro provido foi no último minuto. Né? O cordeiro provido foi quando ele levantou o cutelo e ia descer. Então faltava pouco para ele matar o menino. E o cordeiro foi provido. E a nossa murmuração pode roubar o propósito. A falta de celebração pode roubar o propósito. Quando eu fui conversar com o Senhor, eu não estava murmurando, eu estava só com medo e perguntando, Senhor, mas o Senhor prometeu. Não estou aqui murmurando. Ele falou assim, confia só. Quando eu perdi o emprego, todo mundo triste, eu só celebrei. Né? Perder o emprego num tempo de crise como esse, né? Cheio de dívida, ordenada, mas tem que pagar. Eu só celebrei, eu não murmurei em momento algum e não murmuro. E desde o dia que acabou meu serviço, pode perguntar para minha esposa, 6 horas da manhã eu estou de pé. Lavo meu rosto, põe minha roupa de trabalho e vou trabalhar. A minha casa não vai ser acometida, né, porque a minha mente está renovada, irmão. Minha casa não vai ficar para baixo, não vai entrar em depressão porque eu perdi o emprego, não. Eu sou o provedor da casa e o Senhor é o meu provedor. Acabou. Amém? As estratégias virão.
É isso que nós precisamos entender. E essa primícia tem destravado coisas poderosas, irmãos, né? E tenho certeza que essa família que está semeando vai colher muito mais. Já está colhendo e vai colher muito mais. Já está colhendo. Então, quando o Senhor fala com você, não faça conta. A primícia que nós semeamos lá do serviço dava para acertar bastante coisa para mim, mas eu não fiz conta. E estou colhendo, hein? E essa semana é a última semana para poder fazer a matrícula. Deu certo, né? E aí a família que semeou falou assim, olha... Aí eu falei assim, a família perguntou assim, qual escola que ela gostaria de estudar? Ela tem essa e essa, mas ela gostaria de estudar dessa. Então, vai lá e matricula naquela que gostaria de estudar. Aí eu tenho que falar o quê, irmão? É celebrar. Mas as coisas espirituais só são entendidas para quem é espiritual, irmãos. Eu sempre semeei, irmãos. E vou continuar semeando. Vou continuar semeando. Porque eu sei o que o reino é uma terra fértil. Mas eu nunca semeei com interesse. Nunca semeei com interesse. Na vida de ninguém que eu semeei foi com interesse. Nem para conquistar relacionamentos. Aí que eu não faço. Não existe. Sempre semeei com a verdade de Cristo. O Senhor falou, faça, acabou, tira. Minha esposa também é muito liberal. Cristiane tem uma mente de Cristo tão poderosa para entender essas coisas. E eu creio que hoje nós estamos vivendo aquilo que nós semeamos. E vou falar para você. Hoje acabou, porque eu ofertei tudo. Mas eu nunca andei com dinheiro na carteira. E esses últimos dias eu estava andando ainda, irmão. Não faltava. Chegava o irmão aqui, pastor, R$50 para o senhor, Deus te abençoe. Eu sempre abasteci no cartão. Faz quase um mês que estou abastecendo só no dinheiro. Até o frentista do posto falou assim, tá ficando rico? Não, eu sou filho do pai. Né? Está mudando? Não, está mudando a mentalidade, porque o Senhor cuida. O Senhor cuida da gente. E nós temos que entender, né? E aí eu falei com o Senhor, nossa Senhor, o Senhor não podia esperar mais um pouquinho, estava quase acertando as coisas. Mais um pouquinho, aí sobrava um pouquinho. Eu falei, não, você não pode sobrar. Senão você vai achar que foi você que fez ainda. Tem que deixar eu prover. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, e a palavra que nós temos aí para a virada do ano, primícia. Romanos 12, o Senhor está falando para nós de uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo assim, renovação de mentalidade. O reino produz isso. Essa renovação, irmão, de mentalidade, ela nos faz experimentar a perfeita vontade de Deus. Mas diga comigo, perfeita vontade de Deus, não minha. Então, quando o Senhor falou para mim, você pode ganhar fazendo menos do que você fazia, ou com serviços ideologicamente inferiores ao que você fazia, e você pode ser suprido por mim, porque eu sou a fonte. Eu não questionei mais, falei, vou renovar minha mente, Senhor. Vou renovar minha mente, porque o Senhor é quem nos sustenta. E se essa é a perfeita vontade de Deus, estou nela. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós temos uma palavra profética que fala de renovação de mentalidade. Mas essa renovação de mentalidade não pode ser feita com teoria humana.
essa renovação de mentalidade, ela tem que ser a partir de Cristo. Senão, quando alguém falar para você, cara, mas você é engenheiro, você vai fazer isso aí, você vai ficar doido. Me colocaram na parede. Não, você é engenheiro, você não pode, você tem que... Não, me colocaram na parede. Como é que você se sujeita? Né? Não, você tem... Tudo isso é orgulho. Porque o sistema deste mundo nos coloca num lugar de orgulho. E as pessoas querem nos manter neste lugar de orgulho. Não por maldade, até porque elas gostam da gente e querem ver a gente bem. Só que, se você for olhar aí a quantidade de engenheiro que está fazendo Uber nessa cidade, São José dos Campos hoje, e nem por isso eles estão deixando de receber provisão, estão trabalhando. E não é menos digno do que um engenheiro que está sentado atrás de uma prancheta projetando. Não é menos digno. Ele está sendo digno porque ele está indo atrás do pão de cada dia, com o suor e com a força que Deus está dando para ele. Agora nós precisamos entender sobre renovação de mente. E renovação de mente fala sobre sabedoria. Provérbios 9. Se você quiser abrir sua Bíblia em Provérbios, aí deixa que nós vamos falar bastante Provérbios hoje. Provérbios 9 nos ensina uma coisa poderosa. Quando chegaram em Provérbios 9, diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou o seu vinho com especiarias e arrumou a sua grande mesa. Já deu ordem às suas servas para proclamarem o convite desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós os incautos, aos insensatos e desajuizados conclama: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Olha, irmão, a sabedoria falando assim, ó, chamando todos os incautos, todos os insensatos, todos os desajuizados, todos os ignorantes, e ela proclamando assim, ó: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Diga comigo assim: não adianta repreender o tolo. Se você repreender o tolo, ele vai ficar com raiva de você. Mas repreende o sábio para você ver, ele vai amar você. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Diga comigo: chave. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerá as consequências da tua própria escolha. Tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Que ele fala que a sabedoria vai fazer um banquete. Diga comigo: banquete. Para ignorantes. A sabedoria faz um banquete e chama todos os ignorantes e fala: vem para cá, vem comer, porque vocês vão sair deste lugar. E ainda fala assim: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Que interessante. A gente entender esse provérbio, irmão, é complicado, porque na linhagem natural a sabedoria não se converge com a ignorância. Ela mesma já fala aqui: corrige o tolo, né?
E aí o que vai acontecer com você? Se você repreender o escarnecedor, ele vai ficar com raiva de você. Mas se você repreender o sábio, ele te amará. Se você censura um zombador, ele traz como afronta. E quando você repreende o ímpio, você mancha seu nome. Então tem coisas que nós temos que deixar de lado. Mas se nós aprendermos que Cristo é a sabedoria, que Salmos fala, que Salomão fala que busquei, estudei, olhei os homens e analisei. E o que mais me chamou a atenção aqui é essa questão do pão e do vinho da sabedoria. Ela chama você para comer o pão e o vinho dela, irmão. A renovação de mente só pode acontecer se você experimentar do pão e do vinho da sabedoria. Porque ele fala que quem comer vai ter uma vida de mente transformada. Porque o que é ignorância, irmãos? É viver em trevas. E a maior luta do inferno é que todo mundo fique nas trevas. Que você não entenda o reino. A maior luta, você pode ver os países que são mais miseráveis. São os países que é o maior índice de analfabetismo. Onde a educação não é investida. Porque as trevas trabalham através da ignorância. Porque onde a ignorância é mais fácil de manipulação. Porque a ignorância é a atitude daquela pessoa que não sabe usar as suas capacidades racionais. Estou falando teoricamente. O que é uma pessoa ignorante? É aquela que não sabe utilizar as suas capacidades racionais, Não existe ninguém burro. Ninguém é burro, irmão. Todo mundo tem o mesmo nível de inteligência. Existem alguns que são mais superdotados, mas existe o mesmo nível de inteligência. Mas existem alguns que não sabem usar a sua inteligência. E aí ele acha que sabe das coisas, e ele toma aquilo como uma verdade, mas ele não está passando de ter uma opinião falsa, e expondo sempre uma ilusão que ele tem, porque ele enxerga as coisas erradas. Isso é uma pessoa ignorante. Você já notou como uma pessoa ignorante, ela chega na fila do banco, ela não sabe nem pedir uma informação. Quando a moça do banco, eu estava lá para resolver meus negócios do seguro-desemprego, aí apareceu um senhor na frente, a mulher, primeiro você passa numa fila, você pega uma senha, e depois você vai para outra fila. A mulher falou umas 10 vezes para ele queria bater na mulher. Mas por que eu tenho que pegar a senha se eu tenho que... Porque o ignorante, ele parte do pressuposto que ele sabe das coisas. E aí ele já parte para a briga. Simplesmente porque tem uma ordem. Naquela fila, manda todo mundo para outros lugares. Mas ele queria entrar na outra fila. Só que naquela fila que tinha alguém para pegar a senha, tinha gente que estava na frente dele. Então é organização. Se você escuta, se você para ver, para enxergar, não tem briga. O ignorante é aquele que sempre quer partir para a briga, irmão. Ele acha que tem razão e ele não dá o braço a torcer, ele quer ganhar em todas, mesmo na sua ignorância. E é horrível você conviver com uma pessoa ignorante, não é? Isso eu estou falando carnalmente. Imagine espiritualmente. Agora transforme tudo isso para o lado espiritual. E essa é a luta das trevas, para que você não entenda os processos do reino. O processo ali da caixa era: entra nessa fila, faz uma triagem, pega a senha, aí você vai para a fila adequada, e isso ganha tempo. Não perde tempo, ganha tempo, porque você não perde tempo, você vai no lugar certo. Aí uma mulher foi pedir uma informação lá, ele já começou, tipo assim, querendo brigar com a mulher que pediu informação. 30 segundos vai fazer falta para ele na vida dele.
Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a importância de nós termos a sabedoria do céu. Porque ou você tem uma sabedoria relacional, ou você tem um conhecimento literal. E no reino não se fala de conhecimento literal, fala de sabedoria relacional. É aqui que eu quero falar com vocês. Então não tem como você ter um coração voltado e entender o que é ministrado no Espírito, se o seu conhecimento vai ser só um conhecimento literal. No reino nós temos que renovar nossa mente para adquirir a sabedoria relacional. Você está aqui hoje para ser fundamentado e aprender na sabedoria relacional, não no conhecimento literal, irmão. A literatura não produz vida em você. Ela produz conhecimento, mas não produz vida. Agora a sabedoria relacional, aí ela destrava. Aí se você tiver uma sabedoria relacional atrelada ao conhecimento literal, aí ninguém te segura. Não vou explicar, não estou falando difícil não. Vou explicar. Vou explicar e você vai entender. Eclesiastes 8:1 fala que a sabedoria faz a pessoa mudar o seu semblante, faz a sua face brilhar e alcançar o favor do rei. Irmãos, a sabedoria, ela vem de Cristo. Não tem como nós adquirirmos sabedoria estudando. Porque quando eu falo de ignorante, eu não estou falando de pessoa que não tem informação só. Tem gente com formação que é ignorante, irmão. Tem gente com nível superior que é ignorante. Ele só tem conhecimento, ele não tem sabedoria. Conhecimento não te leva a um lugar de sabedoria. Uma pessoa sábia, ela produz resposta sábia. Aonde ela coloca a mão é com sabedoria, aonde ela toca é com sabedoria, aonde ela passa ela produz sabedoria, porque a sabedoria é uma natureza, e esta é a natureza de Cristo. É por isso que ele fala aqui, ó: vem comer do pão e do vinho. Quem que é o pão vivo que desceu do céu? Então a sabedoria já fez uma mesa aqui hoje, querido. Ah, mas e o vinho, pastor? Ah, o vinho? Quem não beber da minha carne e do meu sangue, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então a mesa está preparada aqui hoje. Você pode ter um relacionamento com o Senhor, adquirir uma sabedoria relacional, ou sair deste culto aqui hoje apenas com conhecimento literal. Essa é uma escolha que você tem. Sair daqui hoje disposto a ter e crescer em sabedoria relacional, ou estar apenas no conhecimento literal. E eu vou exemplificar, irmãos. A sabedoria, ela é algo produzido por Cristo, infinitamente maior do que todas as coisas. Quem já teve experiência de conversar com um matuto aqui, que nunca veio para a cidade, um matuto da roça, que ele estudou, foi até a 3ª, 4ª série, mas quando você vai conversar com ele, você vê sabedoria exalando pelaquela pessoa, você vê educação, gentilidade, e aquele matuto, ele pega lá, sem conhecer nenhuma teoria da engenharia agrônoma, e ele vai lá e ele planta, ele lavra a terra, e ele planta e produz. O que isso pode, o que torna isso possível? A sabedoria. Essa sabedoria, ela é relacional. Toda pessoa que tem um relacionamento com o Senhor apurado, entrega primícias diárias ao Senhor, entrega uma vida de relacionamento com o Senhor, ela sempre vai mudar o ambiente. Ela sempre vai mudar o ambiente. Pode ser um matutão, ele está lá, ele sabe.
Aí você pega um engenheiro agrônomo, acabou de sair da faculdade, 5 anos de escola. Aí você põe ele lá, aí você fala para ele assim, como é que eu planto arroz? Aí ele vai falar, você vai pegar a terra, vai ter que arar, vai ter que gradear, aí depois vai ter que colocar esse tipo de nutriente e tal, e depois distribuir a semente. Ele vai falar tudo isso para você. Aí você dá um pacote de semente para ele, fala, então vai lá, faz para mim. Conhecimento literal não gera colheita. Conhecimento literal não gera colheita. Porque o relacionamento, ele é muito mais forte. Irmãos, o lavrador lá não sabe as técnicas, mas quando ele planta, nasce. Porque a sabedoria relacional que ele tem com a terra, que ele tem com a semente, que ele tem com aquilo que ele está produzindo, que ele tem com o Criador. Pega lá a semente na mão do engenheiro agrônomo que sabe toda a teoria. Primeiro, quando você se forma e você é muito qualificado, você já vai começar a arrumar defeito. Porque se você dá para plantar na mão, não dá para plantar na mão. Primeiro nós temos que alugar um trator. Aí ele vai começar a fazer lá o gráfico Gantt. Primeiro nós alugamos o trator. Vamos fazer, aí vai pegar um budget lá, um orçamento lá para poder, vamos ver quanto que fica o aluguel do trator para a gente arar a terra, quanto que fica agora para a gente gradear, quanto que fica, aí começa, só, quanto que fica agora para a gente adubar, quanto que fica agora para a gente colocar a plantadeira, e ele faz tudo, e não planta. Porque o conhecimento literal te faz falar muito, mas praticar pouco. E é isso que a religiosidade nos faz, irmãos. Irmãos, quantos anos a gente veio conhecendo a história da Bíblia aí? Quantos anos os cultos nossos eram para contar a história da Bíblia? E você ia embora para casa com conhecimento literal, que não produzia vida em você, porque você saía cheio de conhecimento literal. E eu não estou falando que não deve estudar, tem que estudar e tem mesmo. Agora imagina esse agricultor, que já é cheio de conhecimento relacional. Você senta ele numa escola, e ensina um pouquinho do literal para ele. Alguém entendeu aí? Vai voar. Vai voar. Por isso que a palavra fala para nós crescer na graça e no conhecimento. O literal é a graça. Quanto mais graça nós tivermos, mais capacidade nós vamos ter para colher, irmãos. Porque a sabedoria, ela não pode ser reproduzida em escolas, irmãos. A sabedoria não pode ser reproduzida em livros. Conhecimento, sim. Martin Luther King fala que a ignorância é a coisa mais perigosa do mundo. Agora, a ignorância de Deus é pior ainda. A ignorância relacional é pior ainda. Deus não quer você cheio de conhecimento apenas, Ele quer você cheio de vida. E quando fala do vinho, irmãos, o que o vinho faz? Vinde e comei do meu pão e bebei do meu vinho. O que o pão é? Pão é carboidrato. Estava perguntando para o nutricionista ali. Pão é carboidrato. Carboidrato produz o quê? Energia. Energia. Fora de Cristo você não tem energia para ter sabedoria, querido. Venha, coma do pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí depois ele alega e fala assim: bebe do vinho que preparei. O que o vinho é? Alegria. Vinho também, ele é bom
ele é bom para diminuir a pressão arterial. Ele é bom para dilatar os vasos. Tudo equilibrado, porque se você comer muito carboidrato também você engorda. É tudo equilibrado. Eu sou o pão vivo, ou seja, eu sou a energia que vai dar forças para você avançar em meio a qualquer tribulação. E sou o vinho que vou te dar alegria em qualquer situação. Então o banquete está aqui hoje, para renovar sua mente. A sabedoria te convida. Mas como que eu renovo a minha mente, ter uma mentalidade renovada para mim olhar a partir de outros ângulos e não ficar só lamentando? Hoje o pastor Paulo aqui, irmãos, foi tremendo hoje à tarde. O que mais me importa é o que o Senhor me fez hoje. O que mais me importa não é o que eu tenho, mas o que eu sou em Cristo. Ele chorando aqui. Isso é conhecimento relacional. Até quando nós vamos correr atrás de coisas? Até quando nós vamos correr atrás de coisas? Vamos conhecer, vamos buscarmos sermos uma referência em qualquer coisa que a gente acha que é referência. Porque sucesso nesse mundo é fracasso para Deus. Qualquer popularidade na terra é impopularidade no céu. A matemática do céu é diferente da terra, querido. Então a chave é nós entendermos isso. Que eu sou, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então todo aquele que comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. Agora aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não é digno de mim, não faz parte de mim. Então o banquete está aqui hoje, para destravar você. E você acessar, através da mente de Cristo, lugares que você não acessou. Lugares que você não conseguiu acessar. E hoje, essa é a noite, querido. Se nós entendermos isso, como, pastor? Obediência, irmãos, obediência é a chave. Ele está falando aqui, ele começa dizendo que a sabedoria, meu Deus do céu, é uma chave. Meu Deus, a sabedoria é uma chave, irmãos. Senhor, não faz isso não. Sabe o que a sabedoria produz? Ela produz equidade. Ela não produz igualdade. O conhecimento traz igualdade, a sabedoria traz equidade. São coisas diferentes. Pastor, o senhor está falando difícil. Vou exemplificar para você. Vem aqui 3 pessoas aqui, vem aqui Marisvaldo, que é o pastor Paulo. Vem aqui Max, está filmando. Não, vem o Edson, vem aqui Edson. Nós temos aqui 3 degraus, não temos? Para todo mundo estar igual aqui, eles têm que estar na onde? Junto comigo. Então vem cá. Tá igual? Hã? Então desce Edson. Desce pastor Paulo. Tá igual? Mais ou menos, né? Vocês entenderam? O mundo fala que é igualdade, tem que ser todo mundo igual. Mas equidade é nivelar a necessidade, irmãos.
não é colocar todo mundo em igualdade, porque não adianta nada. Vou pegar uma pessoa menor e colocar no mesmo nível. Ela tem que estar na mesma altura, na mesma visão. A visão de igualdade não é a mesma para os 4. Agora a visão de equidade sempre será a mesma para os 4. Vocês conseguem compreender isso ou não? E a sabedoria te dá equidade. Todos, do menor ao maior, enxergar a mesma coisa. O acesso ao conhecimento pode te dar igualdade. O que é igualdade? Obrigado, Deus abençoe. O que é igualdade? Quando alguém falar para você, cadê seu diploma? Aí você fala, está aqui. Isso é igualdade. Aí o outro pega o diploma, cadê seu diploma? Está aqui. Todos têm um diploma. Isso é igualdade. Mas aí você começa a conversar com eles, não tem o mesmo ponto de vista, não tem a mesma sabedoria, não estão enxergando. Por quê? Porque eles chegaram no mesmo degrau, mas não chegaram na mesma visão. Porque eles foram colocados num sistema mundano que deu igualdade e não equidade. Quando fala que nós devemos ter a nossa mente renovada, nós precisamos entender que o reino não vai nos dar igualdade. Não vai. Se você está buscando igualdade no reino, você está buscando em lugar errado. O reino vai te colocar em equidade. Mesma visão, mesmo entendimento, mas cada um tem a sua própria identidade. Esse é o lugar do reino. São as diferenças que nos unem. Mas quando nós chegamos até Cristo, Ele não nos coloca apenas no mesmo lugar, Ele coloca na mesma visão. E aí você vai ser habilitado com a sabedoria de Cristo a falar de todos os assuntos. Porque uma pessoa sábia é aquela que é capaz, uma pessoa culta é aquela que é capaz de falar de diversos assuntos e conhecer de tudo. Não é só ter um diploma na mão que te faz culto. Não é só ter um diploma na mão que te faz sábio. Tem muita gente com diploma na mão. Uma pessoa culta, ele pode ser um especialista, mas não um culto. Uma pessoa culta, ela sabe falar da área. Um engenheiro culto, ele sabe falar da exata, ele sabe falar da humana, ele sabe falar da filosofia, ele sabe falar da biologia e vai embora. Sabe falar de direito, ele sabe falar um pouquinho. Isso é ser culto. Alguém com conhecimento, ou um especialista, ele sabe falar daquilo que ele estudou. Em Cristo, você está sendo preparado para falar de tudo que tem neste mundo, a partir da visão dele, da mentalidade dele, da forma que ele pensa. Então, quando a igreja vai falar de ideologias, ideologia de gênero e etc., você vai falar a partir da mente de Cristo, não é a partir da sua mente, não. E se você saber falar a partir dela, você vai transformar vidas. A partir dele, você vai transformar vidas. Se precisar falar de política, você vai falar a partir dele. Então hoje está aqui, ó, o pão e o vinho. O pão que te vai dar energia para você avançar, avançar, avançar e entender. E o vinho que te vai te dar alegria. Não tem como nós termos mente renovada se nós não comermos do corpo e do sangue de Cristo. Provérbios 1, no primeiro, Salomão passa a dizer assim, ó, isso aqui, tudo isso é para aprender a viver de maneira inteligente. Então eu estou escrevendo, eu analisei o homem, fiquei olhando o homem, e vamos viver de uma maneira inteligente e disciplinada, e entender todos os ensinos que produzem sabedoria. Versículo 3, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhe der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento. E quem tem discernimento, obterá clara orientação.
para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, para sentar na mesa do Senhor, precisa de ter temor. Para ter temor, você precisa amá-lo e obedecê-lo. Quando o Senhor chamou Saul para uma conversa mais em particular, falou: Saul, o que está acontecendo com você, cara? Eu não pedi nada disso. Eu não quero sacrifício, eu não quero nada disso que você está fazendo, eu só quero a sua obediência. E a sua obediência não é o que está faltando. Eu não preciso de milhares de boi, eu não preciso de nada disso que você está querendo aí, eu só quero a sua obediência, e você não está obedecendo. E Saul continuou a bater e a esmurrar em ponta de faca. Deus fala com ele através do profeta, ele não dá ouvido. Daqui a pouco Saul ele fica doido e fala assim: ó, Samuel, você vai andar comigo para mim mostrar para o povo que Deus está comigo. Se eu ando com o profeta, Deus está comigo. Você tem que andar comigo. Samuel falou: não vou nada. Deus já te rejeitou, cara. O problema não é andar comigo, o problema é com você, você não obedece. Andar comigo não vai mudar nada. Não vou andar nada. Ah, Samuel, vamos lá fazer o sacrifício, que o povo vai ver eu e você oferecer sacrifício, vai dizer que eu estou bem com o Senhor. Reputação, conhecimento teórico, conhecimento literal. O Senhor fala para Saul: Saul, não quero. Samuel fala: não vou. Ah, Samuel, se você não vai, então eu vou, eu mesmo ofereço. Vai lá e oferece. E aí, Samuel, Deus não vai falar comigo? Não, Deus já falou com você, Ele não vai falar mais. O que está faltando para você, Saul, é posicionamento. Se você obedecer, o Senhor está contigo. É só obedecer. É só obedecer. Se você obedecer, agora deixa eu falar para você uma coisa tremenda. Saul era um homem dotado de conhecimento literal. Saul era de uma família nobre, foi levantado como rei porque era de uma família nobre, sabia como lutar, era um cara formoso, era um cara bom de guerra. Saul não era um Zé Mané. Saul era um cara fera, cheio de conhecimento literal. Ele sabia como agir, ele sabia como articular, ele sabia como falar, mas não se entregou à vida. Aí tem um menino lá no campo, cheirando a ovelha, cheio de conhecimento relacional. Ah não, sabedoria relacional, vamos mudar. Sabedoria relacional, cheio de sabedoria relacional. Enquanto Saul está fazendo as presepadas, o menino está lá se relacionando, entregando primícia, cuidando, sendo obediente. Aí o Senhor fala: Samuel, esquece esse cara. Até quando você vai ficar lutando por esse cara? Esquece esse cara. Esse cara não quer relação. Ele não quer conhecimento, ele não quer sabedoria relacional. Ele só quer conhecimento literal. Não tem como renovarmos a nossa mente por conhecimento, irmãos, só por sabedoria. O conhecimento vai te fazer entrar na igreja, aprender a Bíblia inteira, fazer leitura da Bíblia, que você deve fazer. Você fazer plano anual de leitura bíblica e você continuar nos mesmos pecados. Você vai ler a Bíblia, você vai entrar na igreja, vai cantar os mesmos louvores, você vai entrar, vai fazer as mesmas coisas, e o pecado não te confronta, e a palavra não te confronta. Por quê? Porque o conhecimento literal não produz confronto, porque a literatura não tem vida. A literatura não tem vida. O que tem vida é o relacionamento que nós vamos ter com o Senhor. Nós podemos ter toda a teoria de como fazer tudo. Nós podemos ter toda a teoria de como invadir essa cidade, São José dos Campos aqui, mas não vai produzir nada se nós não tivermos o conhecimento relacional, aliás, a sabedoria relacional. Se alimentar. Nós podemos, irmãos, saber como fazer todas as coisas nessa cidade, mas se ela não vir do Senhor, não vai dar fruto.
não vai ter colheita. E o que faz a igreja andar ano e entrar ano, você cantar os mesmos louvores, as mesmas músicas, fazer as mesmas coisas e não ter transformação de vida, é porque está cheio de conhecimento literal da igreja. E letra demais não produz nada. Precisa ter relacionamento para produzir sabedoria relacional. Nós relacionamos com o nosso Pai e essa sabedoria é produzida dia a dia. Nós somos preenchidos de Cristo dia a dia. E à medida que nós somos preenchidos de Cristo, nós acessamos ao conhecimento literal. E esse conhecimento nos dá fundamento para acessar a vida de Cristo. A ordem é essa. Relaciono, tenho vida, busco conhecimento. Irmão, por muitos anos eu conheci a Bíblia inteira, foi bom, sem ler. Eu ia na igreja, todo dia era uma história. Que eu frequento igreja desde que eu entendo por gente, eu frequento culto. E todo dia tinha uma história. E eu gostava de ouvir as histórias. Mas aquelas histórias não mudaram a minha vida, irmão. Elas me acrescentaram conhecimento. A minha vida só foi transformada quando eu entendi o que era sabedoria. Quem é a sabedoria? Quem precisa governar a minha vida? Os nossos filhos podem estar sendo fundamentados lá em cima, mas se nós só estivermos ministrando conhecimento para eles, irmão, não vai produzir transformação nenhuma. Agora, se nós estivermos produzindo sabedoria, recebendo a sabedoria e ministrando sabedoria, sabe essas crianças que todo mundo fala aí que nós estamos perdendo tempo, vocês vão ver o que vai acontecer. Você nessa noite aqui, você está sendo ministrado e sendo confrontado a saber qual é o conhecimento que você tem. Se você conhece ou se você tem sabedoria de Deus. Quando falamos de primícia, como nós estamos encerrando hoje, que é um dia de primícia, para quem tem conhecimento literal, primícia é besteira, irmão. Primícia é besteira. Conhecimento literal, me embasa isso. Me embasa que eu tenho que fazer primícia hoje. Agora, para quem tem sabedoria relacional, assim, eu sei. Porque o Senhor vai falar assim: poxa, se a primícia é santa, todo o resto é. Nada, nós não somos uma igreja de fazer festa, irmãos. Esses 2 dias nós estamos produzindo aqui em Cristo sementes lançadas a vocês em terra fértil. Se o Senhor é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, e se nós não estivermos enxertados nessa videira, nós não temos vida. E todo ramo que não estiver enxertado na videira é zebra. Mas não tem como eu ser enxertado na videira com conhecimento teórico. Eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que clamam por querer conhecer a Cristo e não conseguem, irmãos, e conhecem totalmente a Bíblia. Conhecem a Bíblia violentamente, mas não conhecem a Cristo. Conhece o livro do Pai, mas não conhece o Pai. E aí ele senta, cara, eu não queimo mais, eu não tenho paixão mais. Essa semana eu atendi um pastor na minha casa, e ele falava assim: cara, quando eu aceitei Jesus, parece que era verdadeiro, hoje não é mais. O que eu faço? Eu estou errado? Ou Jesus mudou? Eu falei assim: cara, volta lá para o começo. Volta com a mesma fome que você tinha quando você aceitou Ele. Você não tinha conhecimento literal, mas você tinha fome dele. Volta lá para aquela mesma fome. Pega todo o seu conhecimento literal e joga fora. E deixa a sabedoria dele ministrar o seu coração. Deixa o relacional dele ministrar o seu coração. Sem relação, querido, o amor morre. Não existe casamento que subsiste sem relação. E relação fala de intimidade, de proximidade, de ouvir Ele, de sentir o cheiro dele, de sentir o abraço dele.
E a mesa está posta. A sabedoria fala assim: venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho. Não tem outro lugar. E hoje à tarde o Senhor ministrava, e mais coisas o Senhor ia falando ao meu coração. A igreja está cheia de conhecimento teórico e poucas pessoas mergulhadas na sabedoria relacional. Ou nós nos relacionamos, ou nós conhecemos. Então é importante nós entendermos isso com muita precisão nessa noite, querido. Primícia não é algo apenas literal, ela é algo relacional. Por que você traz sua primícia do ano aqui? Por que você entrega a sua primícia do ano aqui? Porque você ama Ele. Você deseja. Você ama Ele. E hoje, noite de primícia não é noite de você ficar ali, ó. É noite de celebração, é dia de celebração, onde nós colocamos a nossa primícia. E quando nós entendemos isso, através do relacionamento que nós temos com o Senhor, nós mudamos a estação da nossa vida. Eu sou doido por Jesus, eu queimo por Jesus, eu sou bravo com quem faz as coisas pela metade. Depois que eu entendi o que era servir ao Senhor, e a paixão que eu tenho por Ele, eu desejo que todo mundo queima por Ele. Eu desejo, porque o conhecimento literal não me produziu isso. O que produziu foi conhecer Ele de perto e chegar à sabedoria dele, que a cada dia ela nos surpreende. O que é ter a sabedoria dele? A cada dia ser surpreendido por Ele, a cada momento uma resposta certa, a cada momento um tempo certo. É apanhar e ficar quieto, é ser humilhado e ficar quieto, é não querer ter respostas. Essa é a sabedoria dele. Mas tudo que nós estamos semeando, nós estamos colhendo. Você já se sentiu algum tempo assim, que parece que você semeia, e na hora de colher não colhe nada? Aí você vai lá para o livro de regra, como semear. Quem já comprou semente? Quem já plantou semente daquela que você compra na casa de campo lá, com a sementinha? Aí você vai lá, você olha tudo, ó, tem que plantar assim. Aí depois você põe um pauzinho, deixa lá o coisinha. Aí depois você fica esperando uns dias lá e não nasce. O Senhor me mostra pessoas com esse sentimento aqui nessa noite, que tudo que ela tentou plantar durante muitos anos, nada produziu, porque estava cheio do conhecimento literal ali, ó, olhava, seguia até a risca. Irmãos, você pode seguir a risca que está lá e não dá certo. E tem uns que vão lá, nem segue a risca nada. Vai lá, mexe na terra, planta lá, e quando você vai lá na horta dele, tá... É sobre isso que o Senhor está falando com você, querido, nessa noite. Talvez você passou por muitos anos, cara, semeando e não está colhendo nada. Semeando no seu ministério e não está colhendo nada. Semeando na tua família e não está colhendo nada. Mas eu faço tudo direitinho, conforme me ensinaram, conforme está no estatuto da igreja. Aqui tem estatuto? Não tem. Conforme está no estatuto da igreja, eu faço tudo isso. Não é isso, não é literal, é relacional. O Cristo precisa queimar dentro de você, irmãos. E Ele não vai queimar por relação virtual. Ele não vai queimar por coachings. Eu não sou contra coaches, mas hoje está no meio do evangelho gospel aí. Não é por isso que vai queimar, irmão. Coach no evangelho, não é isso que vai queimar, é a vida de Cristo. Coach vai te alegrar por um tempo aí, vai dar umas estratégias, mas são humanas, vão acabar logo. Você quer viver de uma estratégia inesgotável? Paulo fala isso. Viver de uma estratégia inesgotável é viver através da mente de Cristo. Já pensou você acordar e o Senhor dar revelação para você do que você vai fazer? Uma vez eu era adolescente, eu li um livro e aquele pastor falava assim: eu acordo de manhã, e ele era um empresário americano, e eu pergunto para o Senhor se eu posso fazer esse negócio ou não. Se o Espírito Santo fala para mim, vai lá, eu faço. Se ele fala não, eu não faço. Eu falei, é loucura, né? Hoje eu consigo entender que isso é real, é verdade.
E esse pastor, ele fazia muitos negócios nos Estados Unidos. Morreu agora há pouco tempo, caiu o avião dele. E ele escreve no seu livro: eu levanto, vejo o negócio, eu oro ao Senhor primeiro, depois vou ver os negócios, volto e falo: Senhor, faço ou não faço? Aí o Espírito Santo falava para ele: põe nesse lugar seu dinheiro. Aí ele colocava, ninguém acreditava. Aí do nada o dinheiro crescia. Ele colocava naquilo que ninguém dava, que qualquer investidor ia falar: está errado. E o Senhor falava: põe aqui. Ele colocava finanças no reino, investindo. Irmãos, isso é real, mas é conhecimento relacional, querido. Eu era adolescente, não entendi nada, falei: isso é boboseira, deixei de lado. E hoje, aquilo que eu li, começa a falar assim: é verdade, pode ser. Por quê? Porque tem um propósito. Se for para abençoar o reino, tem um propósito. Por que você não pode levantar de manhã e o Senhor te dá a estratégia do que você vai fazer amanhã? E num estalo de dedo, Deus te dá um grande negócio aí para você fazer. Só de um pensar. Mas não pode ser apenas no relacional, no literal, tem que ser no relacional. Tem que vir dele. E sabe de uma coisa? Deus não vai dar para você aquilo que os outros estão fazendo. Deus sempre vai dar algo que ninguém vai acreditar. Deus sempre vai entregar na sua mão algo que ninguém vai fazer: não, isso não. Mas não é para ele mesmo. Deixa eles falar: isso não é para eles. Foi para você, foi entregue para você. Então não negligencie aquilo que o Senhor tem falado. Talvez por muitos anos você tentou semear em tudo quanto é coisa e não deu certo. Hoje é o dia de você destravar isso na sua vida. Nós estamos encerrando a primícia. Dia hoje de romper, semana de, as nossas ofertas. E nós vamos fazer um ato profético aqui com as primícias. Traga os dois gasofiláceos aqui, os irmãos que vão trazer as primícias. Nós vamos celebrar. Você fica de pé, querido. Fica de pé.